De fato, uma das coisas que mais os brasileiros são conhecidos internacionalmente é a cultura do futebol. Não importa em que parte do mundo você esteja, sempre existirá alguém que sabe quem é o Neymar, o Ronaldinho e o Ronaldo. Talvez por esse motivo, depois da concessão da Copa do Mundo de Futebol da FIFA à nação brasileira para 2014, começou uma grande especulação de que será uma das melhores Copas do Mundo já realizada. Mas será que vai ser a melhor mesmo? Fato é que, querendo ou não, a Copa do Mundo é algo que nos faz lembrar um pouco do passado, da época que a vizinhança colocava adereços em verde e amarelo na rua e que um bando de loucos gritava sem parar quando saía gol da seleção brasileira. Bom, então que tal voltarmos um pouco no tempo para conhecermos melhor o desenrolar dessa paixão? Até porque a paixão pela seleção brasileira na Copa é nostálgica. Tudo começou em 1928, quando o francês Jules Rimet conseguiu a aprovação da FIFA para a criação de uma competição internacional. Foi então que em 1930 foi realizada a primeira Copa, que tinha somente 3 equipes convidadas que representavam seus respectivos países. O Brasil foi uma dessas 3 equipes, inclusive a seleção brasileira é a única a participar de todas as Copas do Mundo até hoje. Naquela época já existiam alguns campeonatos regionais de futebol no país, como o Paulista e o Carioca. Foi uma época em que começaram a aparecer grandes multidões nos estádios para torcer para os clubes e assim o futebol começou a se popularizar no Brasil. Quando a Copa do Mundo do Uruguai, em 1930, foi anunciada, a população brasileira começou a ficar ansiosa e com uma boa expectativa do que seria apresentado nessa Copa. Mas a equipe enviada ao Uruguai era relativamente fraca e acabou sendo eliminada na primeira fase com uma derrota e uma vitória. Na Copa seguinte, em 1934, a seleção brasileira não conseguiu encantar muito e isso deixou a torcida brasileira um tanto desanimada quanto à participação do país neste torneio internacional. Na Copa de 38, o Brasil conseguiu o 3º lugar na competição. Esse até então foi o mais longe que a seleção brasileira chegou em 3 Copas seguidas e animou bastante a torcida no Brasil, o que fez com que reacendesse uma certa paixão por uma equipe que representava o país no esporte adorado pela população na época. Após o cancelamento das Copas seguintes devido à Segunda Guerra Mundial, a FIFA anunciou a realização de uma Copa do Mundo que seria sediado no Brasil. Foi daí que começou uma paixão forte pela seleção brasileira de futebol. A atuação do Brasil foi excepcional, mas perdeu a final para o Uruguai no famoso Maracanaço. Isso fez milhares de pessoas chorarem após o jogo. Nos dias atuais, percebemos que este calor alimentado no passado reduziu bastante com as derrotas frequentes após aquela Copa lá, a de 2006, que o Brasil foi bem humilhado pela França. Mas voltando um pouco para o passado, enfim a seleção obteve seu orgulho nacional após a conquista da Copa de 58, que teve um grande protagonista chamado Pelé, que brilhou mais uma vez em 62 com o bicampeonato mundial. Pelé não foi somente o protagonista dessas edições, mas também virou o ícone da torcida que se apaixonou cada vez mais com o passar dos jogos da seleção brasileira e mostrou que o Brasil na época era culturalmente formado por torcedores que idolatravam o futebol. Isso se espalhou pelo mundo como uma espécie de imagem em que o Brasil era o país do futebol. Bom, mas aí veio a decepção em 66, quando o Brasil foi eliminado na fase de grupos na Inglaterra. Essa Copa transformou o êxito em fracasso em questão de pouco tempo. Milhares de brasileiros esperavam uma Copa do Mundo bem jogada. As ruas ficaram tristes depois da queda na primeira fase. 4 anos depois veio a Copa do Mundo no México em 1970. Essa Copa foi a primeira a ser transmitida a cores pelas TVs e a torcida brasileira pôde ver a seleção como uma seleção canarinha, ou seja, verde e amarelo. A confiança da torcida na forte equipe enviada para competir fez com que os milhares de brasileiros enfeitassem as ruas com adereços verdes e amarelo, que é uma cultura que existe até hoje.
E é o que nos faz recordar das épocas de moleque, em que na época de Copa o Brasil parava na frente da TV para assistir aos jogos da seleção e todo mundo vestia e se pintava como verde e amarelo. Ah, e sem esquecer das cornetas, né, materiais aí carnavalescos que em época de Copa ficava bicolor, verde e amarelo, fazendo aquele barulho estremecedor no momento do gol. O tricampeonato conquistado nessa Copa de 70 não somente fez com que todo o planeta admitisse que sim, o Brasil é o país do futebol, mas também fez com que praticamente todos os brasileiros instalassem em seus peitos de vez a paixão brasileira pelo futebol. Naquela época, qualquer gringo que chegava ao país ouvia falar de futebol o tempo inteiro. Mesmo com as derrotas em todas as Copas seguintes até em 94, o torcedor brasileiro não desistia de torcer pelo Brasil na época de Copa. Mas esse período, que iniciou bem antes, da Copa de 70, foi suficiente para que muitos brasileiros, inclusive os estudantes, pensassem qual o motivo abusivo dessa paixão. Se o país é um país de terceiro mundo afundado com a corrupção e o militarismo. Esse período foi marcado por inúmeras revoltas populares contra o estado político do Brasil, na época. E muitos começaram a criticar o motivo da idolatria ao futebol. De fato, o que temos nos dias atuais é uma mistura entre idolatria e crítica. Por mais que a seleção brasileira tenha conquistado o pentacampeonato, existem muitos brasileiros que estão super interessados em futebol local e da seleção, mas existem outros que não dão a mínima importância, pois muitas pessoas veem este evento como algo que os políticos utilizam como máscara para esconder ideias corruptas e assombrosas, já que as eleições para presidente acontecem em ano de Copa. A Copa sendo uma cultura benéfica ou não, sempre é nostálgico relembrar de quando éramos pequenos e a paixão pela seleção brasileira na Copa era intensa. A cada jogo era uma expectativa, algumas que decepcionava, mas outras que exaltava milhões, e a cada gol gerava uma sensação incrível, com uma corneta verde e amarela numa mão, um adereço também verde e amarelo na outra mão e vestindo o uniforme do Brasil, vendo e ouvindo Ronaldo de 2002 fazer o gol do título em cima dos alemães. Isso tudo me faz pensar que a paixão pela seleção brasileira na Copa é nostálgico. Pra direito, bateu! Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! Se você gostou deste É Nostálgico de hoje, deixe o seu like, comente também e compartilhe para todo mundo, todos os seus amigos aí nas redes sociais. Não esqueça também de curtir a fanpage do É Nostálgico no Facebook e também seguir o É Nostálgico no Twitter. Se inscreva no canal também se você é novo, que aí você acompanha os novos vídeos que vão sendo publicados no canal. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado e é isso, valeu e até o próximo vídeo. Até mais!